Talvez você nunca tenha reparado, mas as suas ideias te escolheram como um canal para que elas pudessem vir ao mundo. Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olibar. Pega o seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E é muito louco pensar como as coisas surgem, né? Como as ideias, elas realmente surgem do nada e como as ideias podem nos escolher para que a gente possa compartilhar da nossa forma, do nosso ponto de vista para as pessoas. Eu acredito muito nisso. E é pensando nisso que eu já quero logo te perguntar se você já ouviu falar sobre inconsciente coletivo, como a forma de que as ideias são distribuídas pra gente no universo. É engraçado. Eu acho engraçado porque parece loucura, parece muito papo de, meu Deus, do que ela tá falando? Mas juro pra você, faz muito sentido quando a gente pensa na nossa vida e eu vou contextualizar, porque esse assunto sobre inconsciente coletivo diz muito sobre a nossa paixão, a nossa obsessão e até o entusiasmo pelas coisas. Porque o inconsciente coletivo nada mais é do que uma forma de como nós recebemos uma ideia, de como aquela ideia chega até a gente. Já teve aquela situação ou aquela sensação de você ter uma ideia, você ignorar e outra pessoa receber a mesma ideia e fazer? E você fala, meu Deus, eu podia ter escutado, né? Eu podia ter me ouvido. E vira e mexe isso acontece comigo. E toda vez que acontece eu paro e penso, Jaque, se você não dá a voz à sua ideia, ela vai encontrar um novo criador. Porque assim como tudo nessa vida, existe o tempo das coisas. E algumas coisas, elas precisam nascer. Mas eu vou explicar isso durante o episódio. Mas por que eu tô falando desse assunto e como que eu cheguei nisso? Eu acredito que a gente fica muito preso no controle das ideias e do que nós fazemos, pensando o tempo inteiro como isso vai impactar as nossas vidas. Então a gente só tá criando com base naquilo que vai acontecer, naquele resultado que a gente tem como suposição. Isso afeta tanto a nossa forma de criar, que a gente para de criar por prazer e começa a criar por obrigação. Parece que o tempo todo, o tempo inteiro a gente tá preenchendo uma lacuna. Parece que o tempo inteiro a gente tá ali tentando fazer alguma coisa, mas não tem emoção, não tem tesão e não tem aquela coisa visceral. E para um criador isso é muito difícil. E essa obrigação, esse peso da vida adulta realmente mexe com a gente. E quando eu falo criador, não necessariamente você tem que ser artista ou você tem que ser um creator, mas criador com tudo que você faz pelas próprias mãos. Principalmente nós mulheres, né? Nós temos a fonte criativa, que é o nosso útero. Ai, gente, eu posso ir além quando eu falo sobre isso. Mas nós temos a fonte criativa em nós. E quando eu falo criar, é criar tudo. Tudo que você cria realmente precisa ser algo que você é apaixonada por, algo que você acredita e não algo que é só para preencher lacuna ou algo só automático. E quando a gente pensa nesse inconsciente coletivo de que você precisa dar voz para sua ideia, isso é muito legal porque parece que essa ideia te escolheu. E na real é muito sobre isso. As ideias nos escolhem como um canal para que elas possam vir. Ai, todo mundo recebe a mesma ideia. Pode ser, todo mundo pode receber a mesma ideia, mas cada um vai contar de um jeito e cada pessoa vai receber essa ideia de algum jeito. Por exemplo, tudo que eu falo aqui no podcast é muito sobre a minha perspectiva, né? Então a gente conversa realmente como se nós estivéssemos tomando um café juntas como amigas. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falo, até das minhas indicações de livros, vocês já ouviram muito por aí. Mas é diferente quando a gente escuta de outra pessoa, é diferente quando a gente se identifica. Às vezes, uma coisa só aparece quando realmente a gente tá pronto. Minha mãe fala uma frase que eu gosto muito. O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Às vezes você já viu aquela coisa várias e várias vezes. Só que não fazia sentido naquele momento e hoje faz sentido. O nome do podcast mesmo é uma coisa que nasceu de mim. É uma coisa que minha mãe sempre me falou. E eu demorei muito pra olhar e falar, nossa, isso dá um nome. A gente precisa meio que estar pronto. E por que eu falo meio que estar pronto? Que eu não gosto de usar isso como uma bengala. Eu preciso me sentir pronta pra fazer tal coisa. Não, você decide estar pronta. Aquilo vai aparecer pra você. E quando eu falo sobre essa parte das ideias, eu trouxe até um livro aqui que chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser.
E assim, é um livro que eu gosto muito, que contextualiza isso e a gente pode continuar conversando sobre. E eu quero saber o que vocês acham também nos comentários. Mas é um dos livros que eu acho que todo artista e toda pessoa criativa precisa, porque a gente consegue acessar a nossa criatividade de um jeito muito diferente. E muito especial, pra falar a verdade. Eu não leio esse livro de uma forma corrida. Muita gente me fala, ai, lê de uma forma corrida, mas eu acho que é um livro que você precisa de uma mensagem. Sabe quando você pega um livro, abre numa página aleatória e vê o que aquele livro tem para te falar? E é exatamente isso. E quando eu vi um conteúdo essa semana no TikTok, né? E isso me fez lembrar desse trecho do livro e isso me fez fazer esse episódio de hoje. Eu vi eu vi um vídeo no TikTok de uma criadora de conteúdo que trouxe uma gringa que ela fez um vídeo super sem produção, assim, super sem produção mesmo, sabe? Um vídeo simples, mas que ela teve uma ideia de um single pra uma campanha, pra uma marca super famosa, eu acho que era de refrigerante, eu não lembro. E aí ela fez o single. E ela falou assim, eu vou fazer esse single porque se eu não fizer, essa ideia vai chegar no sonho de outra pessoa e essa outra pessoa vai fazer. E não é que a marca notou ela. A marca anotou ela e ela conseguiu fazer essa campanha. E qual que é a moral dessa história? Você não precisa de algo muito grandioso, você não precisa de algo muito escandaloso ou muito bem produzido. Você só precisa colocar essa ideia pro mundo, do jeito que você tá sentindo. E percebe que é algo muito visceral. Sabe quando você não consegue dormir de tão obcecado por uma ideia? Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu não consigo não falar de outra coisa, não ser disso, porque eu preciso colocar isso pro mundo? É exatamente isso que você vai usar ao seu favor. Para de esperar o resultado. Para de pensar na escada completa e foca só no próximo passo. A sua missão, que eu considero como uma missão, como se nós estivéssemos num videogame. A sua missão é compartilhar a ideia. Como as pessoas vão receber isso? Não importa. O que elas vão falar disso? Não importa. O que elas vão receber disso? Não importa. Sua missão é compartilhar a ideia. Se a ideia chegou em você e você sentiu esse entusiasmo, essa vontade, esse tesão, essa paixão, compartilha. Que não te dê, assim, que você fique sem sono. Tanto é que essa menina, ela fala de um episódio de um outro podcast, vou tentar encontrar aqui pra deixar na descrição. E ela fala que nesse episódio também citam o Michael Jackson, que várias noites de madrugada, assim, ele saia correndo pra gravar com uma ideia de música, porque ele falava, se eu não fizer, essa ideia vai pro Prince, que era um concorrente do mundo pop na época. Isso é muito louco, porque quando eu penso mesmo, assim, até em mim, nas minhas melhores ideias, as minhas melhores ideias foram ideias que eu estava muito animada em fazer. Assim, ideias que eu estava louca, apaixonada, assim, sabe quando você realmente não consegue pensar em outra coisa? E foram coisas que não foram muito planejadas, mas foram coisas que eu senti, eu falei, preciso colocar isso no mundo. E eu sinto que nos dias de hoje a gente tá fazendo menos isso, porque a gente se planeja tanto que a gente não dá espaço pra espontaneidade acontecer na nossa vida. E parece que a gente tá calculando o tempo inteiro. E eu sei que isso acontece, a vida adulta pede isso, né? Pede planejamento. Mas e se a gente planejar também um momento espontâneo? Será que dá pra planejar isso? Mas pensa comigo, e se você colocar na sua agenda um espaço flexível, pra caso você tenha uma ideia, você possa mudar? Isso eu falo muito sobre pessoas que trabalham com criatividade, né, como creators. Mas pra você que não trabalha com digital ou não faz isso, quando a ideia vir, por que não falar sim? Tipo o filme do Sim Senhor, fala sim pra ideia. E vê como que você quer compartilhar essa ideia pro mundo. Talvez você queira compartilhar como um conteúdo, compartilhar no seu trabalho, fazer uma arte ou fazer um hobby, ou só realmente compartilhar para as pessoas que estão ao seu redor. Nem tudo precisa ser monetizado, mas eu acredito que tudo que chega até nós precisa ser compartilhado. E como eu tô aqui como meio de um canal para chegar até vocês nessa ideia, eu quero muito compartilhar um trecho desse livro que fala exatamente sobre isso. O capítulo chama Entrar em Sintonia e ele fala muito sobre isso, como que tudo na nossa vida acontece como se fosse um relógio. Existe uma estação, existe um horário, existe um horário para plantar, um tempo para plantar, um tempo para colher. E aqui ele fala uma coisa que eu acho muito legal e eu tenho certeza que pode te inspirar por aí também.
Quando uma ideia o deixa empolgado, mas você não dá razão a ela, não rara essa ideia encontra voz por meio de outro criador. Não porque o outro artista tenha roubado a sua ideia, mas porque a hora da ideia chegou. O que isso quer dizer? Que às vezes você tá pensando aí que a ideia foi roubada, né? Nossa, roubaram de mim. Mas se você não colocou no mundo, como que roubaram? Chegou para a hora dessa ideia ser compartilhada. E eu já passei muito por isso. Muitas vezes eu não falava, eu planejava, eu falava, eu vou falar depois disso. E chegava depois, já tinha passado o time daquela ideia. Por isso que é tão importante a gente falar sobre paixão, não só sobre paixão, mas pra gente aproveitar esse entusiasmo e essa animação de você realmente agir e fazer conforme o que você está sentindo. Mas unir isso com a sua disciplina, sabe? Fazer o que precisa ser feito, mas aproveitar quando a ideia chegar, porque ela vai chegar. Agora, a sua reação quanto a essa ideia é mais importante. Você vai deixar passar, vai colocar embaixo do tapete ou você vai abraçar, vai dar voz a ela e colocar no mundo. E aí você escolhe como você vai colocar no mundo. Você escolhe a ferramenta, você escolhe o jeito e se sinta feliz que aquela ideia te escolheu, porque a ideia nos escolhe. Já pensou? Eu me sinto muito privilegiada quando chego e falo, ai, que legal, essa ideia me escolheu. Pode ser que outro lugar do mundo as pessoas estejam recebendo a mesma ideia que eu, pode ser. Mas talvez não do mesmo ponto de vista. E talvez o meu jeito ajude a pessoa de uma outra forma. Ou talvez a pessoa escute 2 vezes e ela sinta que é uma confirmação. Às vezes a gente quer controlar tanto a forma que aquilo vai ter que a gente deixa de compartilhar. E a ideia aqui é realmente abraçar o imperfeito, de tem a ideia, o que você vai fazer com ela, aproveita o agora. Ah, você quer fazer um vídeo produzido? Faça agora. Eu quero compartilhar pro meu time? Compartilha agora. Faça agora. A gente só tem o agora. E outro trecho que complementa o que eu falei até agora é esse aqui. Nesse grande desdobramento, ideias e pensamentos, temas e canções e outras obras de arte existem no éter e amadurecem no tempo certo, prontos para encontrar a expressão no mundo físico. Como artistas, nosso papel é tirar proveito dessa informação, transmutá-la e compartilhá-la. Todos nós somos tradutores das mensagens que o universo transmite. Os melhores artistas tendem a ser aqueles cujas antenas são mais sensíveis para atrair a energia que ressoa no momento específico. Muitos grandes artistas desenvolvem antenas sensíveis não para criar arte, mas para se proteger. Eles precisam se proteger porque para eles tudo dói mais, eles sentem tudo mais profundamente. Tá bom que aqui ele falou muito sobre essa ideia da sensibilidade. E aí tem um outro trecho que eu acho que é legal compartilhar aqui também, é praticar um jeito de ser que lhe permita ver o mundo com os olhos inocentes, não interrompidos, pode libertar você para agir de acordo com o cronograma do universo. Tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, para as minhas alunas e para todo mundo em minha volta, é sobre ser curioso. E também sobre olhar o mundo com olhar de descoberta. O que é olhar o mundo com um olhar de descoberta? É você agir como criança no olhar de você sempre tentar encontrar coisas novas. Eu acho isso muito legal quando a gente fala sobre criança, porque criança é ela e como ela olha tudo com curiosidade. Tanto é, tem até um trecho que eu já falei aqui, que é crie como uma criança e edite como um cientista. De você criar, de você testar, você rascunhar, fazer tudo. E quando algo dá certo, você cria e edita como cientista. Isso dá uma liberdade de que a gente pode fazer tudo. E aquilo que der certo, a gente melhora. E aí que eu acredito que a gente vai ter mais liberdade e mais paixão com as coisas. Porque se a gente não espera um controle ou um resultado daquilo, a gente se sente como um canal. Minha responsabilidade é compartilhar ao mundo. E eu estou fazendo isso. E ter aquela sensação de soltar, de desapegar. Eu soltei essa ideia, ela é do mundo, e que bom. Agora, vamos ver o que acontece. E se permitir ver o que acontece. Eu acho que a gente precisa mais dessa liberdade, dessa flexibilidade e dessa falta de
segurança, talvez, ou falta de certeza, de fazer mesmo sem certeza, de fazer mesmo sem clareza, porque ao estar em movimento, ao você agir com base naquilo que você está tendo entusiasmo, com a sua alegria, com a sua disciplina, porque eu não acredito que só motivação nos sustenta, mas eu acredito que a disciplina, esse movimento de estar em movimento, mesmo sem ter certeza, te motiva, e quando a ideia chegar, ela já vai te ver trabalhando. E não foi sorte, você já estava em movimento, então vai ficar muito mais fácil para você. Porque caminho se faz caminhando. E quando você coloca essa ideia para o mundo, você não imagina quantas coisas podem acontecer. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas você só vai saber se testar, se colocar, se ousar e arriscar. Porque tem muita gente que nem tenta. Então, talvez esse episódio tenha sido também uma ideia para você? Me fala aqui nos comentários e eu te vejo no próximo episódio. Beijo!